Oi, pessoal. Estamos aqui no canal Protagonize-se. Nós trazemos a trilogia de discussões sobre educomunicação, educação cidadã e protagonismo discente. E espaços de ensino não formais e formais também. Então, para saber mais, nós trouxemos aqui o professor doutor Claudemir Edson Viana, professor do Departamento de Comunicações e Artes daqui da ECA USP, e vai trazer para nós um pouco sobre a vivência que ele tem na seara educomunicativa e toda a sua prática dentro da educação aqui no Brasil. Ele atuou como coordenador de licenciatura em educomunicação na USP e vai explicar um pouco sobre esse tema, que é a educomunicação. Sim, seja muito bem-vindo, professor. A gente está muito animado em receber você aqui. E antes da gente entrar no nosso conteúdo, que é o protagonismo discente, a educomunicação, conta um pouquinho para a gente. Como foi que você iniciou a sua jornada na Educom? Foi antes. Bom, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Sim. É uma ótima oportunidade estar aqui conversando com vocês. Eu diria assim que antes da educomunicação, na verdade, eu comecei na educação e me identifiquei desde o início na educação. Assim que eu comecei a ministrar aulas de história no ensino básico, né? Ainda enquanto estudava história, né? No terceiro ano de história aqui da Universidade de São Paulo. Então, foi quando eu fiz um ano sabático, porque até então eu trabalhava numa multinacional aqui em Santo Amaro, né? No setor de engenharia, de xerox, quer dizer, nada a ver com a área, né? Mas eu tinha iniciado meu curso de História, muito incentivado pelo tipo de aulas de História que eu havia tido contato no cursinho pré-vestibular, né? A maneira como o professor lá dava aula de História me encantou. E foi aí que, na hora de escolher o curso, na hora de escolher na ficha, que eu decidi que ia ser História. Então, eu não vim assim muito sabendo o que era estudar História, eu vim mais como curiosidade. Mas, apesar da dificuldade de estudos, ainda mais no noturno, né, numa área que exigia muita leitura, né, para quem veio de uma formação básica bastante também deficiente, né, escola pública, de uma família muito pobre, trabalhando desde os 15 anos de idade. Então, eu tive uma série de percalços, né, para chegar até aqui no curso de História, numa universidade tão importante como a da Universidade de São Paulo, né? Mas que continuou sendo também um desafio conseguir acompanhar as aulas, né? Então, depois de 2 anos trabalhando de dia, eu fiz uma meia, né? Fiz uma poupança, e aí, como estratégia, eu no terceiro ano de História, né? Entrei com o meu ano sabático, não trabalhei. Como eu morava aqui no centro residencial da USP, né? Então eu tinha uma condição para me sustentar durante um ano. E foi aí que eu comecei pela primeira vez a ler livros inteiros, ao invés de só páginas de xerox, né? E etc. Foi aí, nesse momento, no final do ano, que apareceu uma aula, né, de substituição de uma professora por licença maternidade, né? E isso foi em 90. Então, quando eu entrei na aula para dar a primeira aula de História para a turma de 5ª série, foi ali que eu me encontrei, foi ali que eu percebi, não, a minha área é educação, né? Então, de lá até chegar na educomunicação, foram 8 anos lecionando História, né? E eu tive a oportunidade de dar aula de História para várias turmas, várias séries, escola pública particular. Então, assim, nesse percurso é que eu experimentalmente, né, incorporando produtos culturais nas minhas aulas de História. Né, intuitivamente, nunca tive orientação em relação a isso, nunca tinha lido nada, era uma coisa minha de querer tornar a aula mais agradável e de trazer produtos culturais que ajudassem o começo da minha conversa com os alunos. Eu iniciei esse processo de forma muito intuitiva, né? Nem era tanto por ter conhecido o Paulo Freire aqui na pedagogia, muito mal, não entendia nada daquilo, né, ainda, mas de forma intuitiva. E foi aí que eu percebi que ajudava nas minhas aulas, seja com a turma que tinha uma formação deficitária enorme, oriundos de supletivo, né? Trabalhadores que trabalhavam o dia todo, depois iam estudar à noite. Então, esses produtos culturais me ajudavam a tornar a aula um pouco mais leve, né? E também com uma turma de escola privada, né? E aí que eu comecei a ficar interessado. O que tem na comunicação que me ajuda nas aulas de História, né? E foi aí que eu resolvi fazer o curso de rádio e TV. Então, não tinha ainda o conceito, o termo da área de educomunicação existente, né? Havia, sim, um movimento na academia, a partir da comunicação, pesquisadores que começavam a se preocupar com a educação. Então, a partir da comunicação, pensando o que a comunicação provocava de processo educativo. Sim.
De que maneiras, de que modelos, etc. Havia isso. Mas não havia a consciência, né, clara, né, e já materializada de que se tratava de uma nova perspectiva, né? A educomunicação. Isso não tinha. Então, quando eu entrei aqui, era um curso de rádio e TV que eu vim, né, fazer para aproveitar algo da comunicação, que eu não sabia ainda bem o que era, para melhorar a minha prática educativa. Então, eu tinha a intenção de continuar como educador. Né? Bem, enfim, para ir direto ao ponto, né, depois aqui na metade do curso de rádio e TV, já sendo pesquisador de iniciação científica do laboratório que aqui havia, né, laboratório de pesquisa sobre infância, imaginário e comunicação, né, foi ali que eu tentei o mestrado. Né? Então eu tranquei o curso de rádio e TV, porque na época era assim, você não podia ter o curso de graduação simultaneamente a de pós-graduação. Você tinha que optar por um por outro. E eu tive esse momento muito difícil para mim, porque eu tive que primeiro abrir mão de um curso muito disputado, de rádio e TV, que eu nem sei como eu consegui passar, depois de 10 anos só ensinando história, né? É difícil, hein? Nada de matemática, de física, de química, há muitos e muitos anos, né? Não imaginava que eu ia conseguir passar no curso tão concorrido. Pois mal, sabia eu que 3 anos depois eu teria que abrir mão dessa vaga para poder me inscrever no processo seletivo de mestrado. Bom, deu certo. Consegui passar no mestrado. Né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Mas foi no mestrado que eu encontrei educomunicação. Né? No final já. Depois de ter feito a qualificação. O que eu estava fazendo? Eu estava acompanhando, né, as aulas de um colega que assumiu a disciplina de história que eu deixei no colégio particular, né? Ele assumiu e aí eu propus de acompanhar as aulas dele aplicando aquilo que eu fazia como professor de história. Só que aí eu estaria numa outra posição, a de observador, pesquisador. Então, fui analisando o percurso dele como professor de história, dando aula de história, mas incluindo programa televisivo, ficcional e incluindo jornal impresso, né? É que eu estava estudando, então, isso. É que depois da qualificação eu encontrei o relatório lá do Núcleo de Comunicação e Educação, apresentando a educomunicação como um conceito. Foi quando eu li, eu me identifiquei completamente. Então foi assim que eu entrei na educomunicação. Eu incorporei a educomunicação no meu mestrado. Eu mudei toda a organização que eu estava fazendo pós-qualificação, mudei toda ela em razão de ter encontrado o termo que estava tratando do problema que eu estava estudando. Legal, então foi assim que eu cheguei. Legal, professor, citar o termo de educomunicação, porque tem uma confusão conceitual também, né, dentro desse tema. Então seria interessante o professor abordar um pouco para a gente do que é educomunicação, com essa visão freiriana, né, e também de outros teóricos ali que enriqueceram mais o tema, né? Sim. E a gente consegue fazer essa simbiose interdisciplinar com outras matérias também. É verdade. Mas eu gosto de até brincar com os meus alunos, né, de dizer que a educomunicação, ela representa o social da comunicação, no sentido nato, né, de ser o grupo, o coletivo, no sentido de entendermos que se trata das relações humanas, né, e que o histórico que a gente herdou foi muito moldado pelo interesse de trabalho, de mercado, né, o interesse mercadológico. Né? Então o social ele ficava muito mais em razão de um público-alvo que era atingido por uma indústria da comunicação de massa. É esse o modelo que a gente herdou. Né? Então o social ali é no outro sentido. Né? Prestando serviço à sociedade. Já a educomunicação não, é outro sentido. É o social como sendo, né, a sociedade participante, como protagonista, e não como meramente um ser que vai receber uma informação e vai reproduzir. Então, a essência do conceito de educomunicação vem desse movimento na sociedade latino-americana, né, de uma comunicação dos excluídos, de uma comunicação alternativa, de uma comunicação que foi uma prática social de resistência, né, nesse meio, né, vamos dizer assim, dessa indústria, né, de comunicação, né, que muito pelo contrário, né, sempre esteve concentrado na mão de poucos e sempre esteve representado pelo interesse da cultura desses poucos. Então nós temos uma comunicação de massa em que a população pouco se vê presente, participante e representada. E muitas das vezes, infelizmente, quando vem essa representação, ela traz muitos estigmas, ela reforça preconceitos, enfim, ela cria toda uma situação em que a população ou se sente não representada ou até excluída mesmo.
né? E perseguida, estigmatizada. Então, a educomunicação ela surge nesse movimento cultural, nos vários países aqui da América Latina, de coletivos que, ao expressarem, defendem os seus direitos, lutam pelos seus direitos, né? Então, por isso, social. O social realmente, na educomunicação, realmente está na sua essência de origem. E a educomunicação ela tem essa origem, então, muito nos movimentos sociais, né? O sindicalismo, os movimentos sem terra, os movimentos, vamos dizer assim, das periferias, da bandeira contra o racismo e etc. Então, no início, diria, né, para conversa, diria isso, que essa é a principal característica da educomunicação, né? Retoma e reforça o papel da participação social na prática comunicativa. Além da teoria, o que é fundamental para estar transformando tirar essa ideia do papel, né, da educomunicação apenas no papel e passar para as práticas, tanto nas escolas? Como fora das escolas também. Sim, também. É desenhar um projeto, né, que tenha a produção da comunicação nas vários diversos possíveis tipos de linguagens, de recursos tecnológicos, né, inclusive sem o uso de recursos tecnológicos. Fica de passagem, porque as pessoas imaginam que a educomunicação só existe quando há uso de tecnologia. Não, ela também pode acontecer enquanto prática social sem estar mediado por tecnologia. Numa simples interação entre as pessoas, de uma conversa, por exemplo, de um diálogo, a depender de como ela acontece, quais são os valores e princípios que ela tem ali fortalecido, ela pode ser uma prática educomunicativa. Então, voltando à sua pergunta, como? Iniciar com projetos, desenhando projetos, seja dentro da escola, fora da escola, né? Em outras situações do dia a dia, do cotidiano, seja em torno de movimentos culturais, políticos, sociais, enfim, né? Desenhar um projeto em que, ao fazer as práticas comunicativas, todos estejam envolvidos, ou o máximo possível de pessoas. Fazer com, né? Fazer o com, exatamente. E ao fazer o com, cria-se um processo em que as pessoas se veem envolvidas. E muitas das vezes mobilizadas, porque elas se enxergam naquilo. Né? Elas se sentem respeitadas, valorizadas, consideradas, e por isso elas se sentem envolvidas, e com isso o comprometimento é maior. Por isso que entendemos hoje, né, depois de todas essas 2 décadas de evolução da educomunicação, né, entendemos até porque foi a própria USP que assim reconheceu que a educomunicação se trata de uma tecnologia social de mobilização de pessoas em torno de questões, em torno de bandeiras. Por exemplo, a questão dos valores da democracia, a bandeira de luta contra a injustiça social, né? A bandeira de diminuição da desigualdade econômica nesse país, que é uma das maiores do mundo, e etc, etc. Então, uma educação decolonial também. Isso, né? uma educação que leva a valorizar o conhecimento produzido a partir daqui, por nós, em razão das nossas demandas e necessidades. Nós já estamos trilhando um pouco esse caminho mais recentemente, né? Porque o que nós herdamos, na verdade, foi um modelo de educação, né, do colonizador, né, eurocêntrico, né? E que depois do fim do período colonial, né, ele só passou de mãos. Porque em termos de modelo de colonização e imperialismo, continuamos com a Inglaterra, depois continuamos com os Estados Unidos. Basta ver recentemente a questão mesmo, né, da soberania. Não é à toa que ela foi colocada, porque o que se trata é disso. E mais uma vez a gente estava sendo usurpado, né, por esse imperialismo, né, querendo, vamos dizer assim, influenciar diretamente na nossa soberania. Né? Então, assim, esses são exemplos ainda muito fortes que demonstram como que existe uma demanda muito grande por um tipo de prática social, no caso, a partir de prática comunicativa, que leve as pessoas a se mobilizarem em torno de questões de seu interesse, questões que estão na pauta social e questões que podem ajudar a mudar a sua condição de vida. Aquela questão da educação cidadã, né, como transformadora, né, social. Isso. Então, achei interessante trazer esse ponto. E o mais legal, professor, é como que a gente hoje consegue observar essas práticas já acontecendo nas escolas e muitas vezes não dando o nome de educomunicação. Né, mas é importante a gente conseguir trazer esse conceito para a gente conseguir novas práticas, né, e difundir novas práticas. Né? E qualificá-las, né? Porque à medida em que a pessoa, seja o profissional que está lá promovendo, ou os envolvidos, né, tomam consciência
né, do termo e passam a buscar a compreensão sobre o termo, proporciona às pessoas essa conscientização sobre o caráter político da sua comunicação. O político não partidário, o político de cidadania. Sim. Então, o de eu exercer meus direitos, o de eu, ao comunicar, lutar pelos meus direitos, né, defender os direitos que são individuais, mas que são coletivos. Não há um direito que esteja desarticulado a todos os demais direitos. E mais recentemente que a comunicação e o direito à comunicação foi reconhecido como parte da essência humana. Então, comunicação deixou de ser uma prática restrita aos proprietários, poucos proprietários dos meios de comunicação de massa, que ainda existia até antes da internet, né? Hoje ainda temos uma situação assim, de muita concentração, monopólio, né, de famílias em poucas mãos, né, o domínio sobre os grandes veículos de comunicação de massa, e mesmo na internet agora, por exemplo, com a discussão das plataformas. Sim, né? Então essa questão continua existindo, com outras características. Portanto, a participação, né, das pessoas através de práticas comunicativas, né, em torno disso. Por exemplo, discutir desinformação, fake news, discutir a questão das plataformas, os dados, né, a segurança dos seus dados, a privacidade, etc, etc, etc. É uma maneira de colaborar para que as pessoas ampliem a sua consciência sobre esse contexto, né, o porquê das coisas, enxergue para além das aparências, entenda um pouco melhor esses problemas, e com isso consiga se colocar de forma mais incisiva, mais crítica, se empoderando mesmo como cidadão. Então, ele passa com isso a ter mais instrumentos para a sua prática do cotidiano de cidadão e nos momentos estratégicos, como, por exemplo, no momento de eleições, no momento de uma audiência pública, no momento de fazer uma rede nas redes sociais, né, uma rede de luta por alguma questão, pleitear direitos, de interesse social, de resistência ainda a muitos movimentos que podem aparentemente representar o interesse social, mas elas estão, na verdade, sendo manipuladas para defender o interesse de poucos, de grupos, né? Então, perceber isso e como reagir a isso é, por exemplo, parte do que a Educomunicação trabalha, e mais especificamente a partir, por exemplo, então, de uma educação midiática e informacional, que são áreas, né, que a gente herdou, mas que também integram a Educomunicação. Aliás, essa é aí é uma diferença muito importante, né? Porque a Educomunicação midiática e informacional, ela se limita muito a um instrumento, né? Ou a linguagem, ou a mensagem, e de como a pessoa precisa aprender a decifrar aquilo, né? E ainda muito com o caráter de se defender das ameaças, né? Vamos dizer assim, das ciladas, né? A Educomunicação, ela vai além disso, né? Porque ela considera esse uso social e político da prática comunicativa, que é um direito, mas é uma forma de eu existir como cidadão. Então, a abordagem, ela é mais ampla, ela é mais holística, é mais sistêmica da educomunicação, né? É uma terceira via, porque a educação midiática é a partir da educação se preocupando em ensinar ou de fazer as pessoas aprenderem a como lidar com essas mídias. Então, é uma coisa bem focada, limitada. A Educomunicação também tem isso, mas é mais do que isso. É um uso social, cultural, político da comunicação que você produz. E não individualmente, né? Sempre pensando nas relações humanas, os grupos, né? Porque comunicação é isso, né? São relações. São relações entre pessoas. E não uma linguagem, uma tecnologia só que explica o que é comunicação. Essa é a diferença. Achei legal o professor citar isso, porque tem muito essa confusão, né? De que o uso de uma tecnologia que é um ato educomunicativo. O professor citou anteriormente de que algumas escolas confundem essa ideia de um uso tecnológico e a gente precisa tirar esse conceito do apenas o uso tecnológico e sim trabalhar com a participação do sujeito em si, em sala de aula. Os usos sociais. Os usos sociais. Isso mesmo. Dessas tecnologias. O quanto que é salutar, o quanto que não é. E também enxergar isso como oportunidade. Não só como ameaça, é perigoso. Sim, sair claro. desse campo da defensiva e também usar isso como... Daí porque eu falei da questão de entrar com projetos como um possível caminho, até porque não existe a disciplina em termos de escola curricular, né, Educomunicação, e nós defendemos que nem seja assim. Sim. Exatamente para não perder a característica interdisciplinar e transdisciplinar que a Educomunicação traz.
Que é ter uma intenção pedagógica, né, por trás ali. A prática comunicativa. Diversa também, né? Já que Sim. abrange tantas matérias, assim, de diversas formas. De forma ampla, né? Sim, realmente. E agora mudando um pouco o foco da nossa conversa, professora, entrando mais no tema do protagonismo discente, a gente enxerga o protagonismo discente como uma chave, sabe? Como uma forma mais de... um meio, né? Sim, como meio. Então, como você enxerga os meios de comunicação como uma forma de mudar a vida de um aluno, por exemplo? E trazer mais participação, exatamente. Né? Como ele pode se transformar o agente da própria história a partir do uso desses meios? Vou aproveitar o que você disse agora como última frase. Produzindo história, fazendo história, contando história. Na medida em que ele tem o espaço em que ele pode vir contar as histórias dele, e dele não é só dele, é dele com um grupo que pensa social, suas histórias, pensa uma história a partir das histórias vividas por elas. Sim. Ou que elas viveram há algum tempo, ou que estão vivendo naquele momento da produção ali, daquela notícia, daquele pequeno audiovisual, num podcast, né? Então, contando as histórias que eles têm para contar deles mesmos, ou de outros que viram, né? Ou inventando histórias, então a ficção. Então, esse exercício, né, de expressar a sua interpretação, de expressar a sua criatividade, né, é o que torna a prática educomunicativa tão potencializadora, porque aí as pessoas justamente se veem protagonistas, e ao se verem protagonistas, porque elas estão fazendo, e vejam, um cuidado, protagonismo não é na perspectiva, né, vamos dizer assim, individualista. Ser o protagonista para isso, ser o melhor e aí me dar bem. Não, é o conceito, né, a consciência de protagonismo coletivo. A construção coletiva. Isso, a construção coletiva. Então, é agir enquanto coletivo, um grupo de pessoas, né, formando esse coletivo. Então, o protagonismo, a gente entende aí não como essa perspectiva individualista, e sim com essa consciência de participação social. Eu integro um grupo e eu faço com esse grupo algo. Então, nesse sentido que práticas de educomunicação favorecem o protagonismo, porque as pessoas se veem envolvidas desde o início, pensar, planejar, traçar o que vão fazer, decidir o que vão fazer, como vão fazer, e aí depois executar isso propriamente dito. Então, esse protagonismo do início até o fim, né, esse protagonismo coletivo, ele não elimina a potencialização do que há de individual, mas ele procura criar condições para que haja essa interação, soma, troca. E por isso que eu volto a dizer, a educomunicação resgata e fortalece o social que é próprio da comunicação. Nesse sentido, de participação coletiva. Né? E mesmo de não... Quando a gente fala assim, né, não ignorar que são muitos os grupos na sociedade, que são diversos. Então, não é aquela ideia romântica, né, de homogeneizar, todo mundo pensando igual. Não é isso. Né? Não é essa ideia, né, simplista. É justamente educar para a convivência entre os diferentes também. Não só entre os iguais, entre os diferentes. É misturar, né? É misturar e aprender a respeitar o outro, que o outro traz. Os limites das suas diferenças. Isso, ali, né? com quem eu me identifico. Tá combinado, né? Então, por isso o protagonismo, ele é um aspecto, é um dos aspectos importantes que se valoriza na educomunicação e até se procura fortalecer. Porque a gente herdou uma sociedade, seja na educação, seja na cultura, que pelo contrário, né, as pessoas são colocadas meramente como passivas, consumidoras, então eu só recebo. Né? Na sociedade o senso comum ainda é de que a opinião das pessoas não importa, de que as pessoas não têm a capacidade de propor, de pensar, de criar, mesmo sendo uma pessoa que não teve uma formação. Né? Essa visão não é o que prevalece, o senso comum é o contrário. Né? Não tem valor, as pessoas são vazias, elas estão aprendendo, então só valoriza o que vem, por exemplo, né, de fontes consideradas legítimas. Então, a grande mídia hegemônica, ou então a escola, né, somente ela que pode ser que indica o que é verdade, o que não é, e etc. Só que a gente sabe, tem consciência hoje, de que a educação não é isso. Né? Não está restrita e limitada ao livro e à escola. É algo que está no dia a dia nosso, presente em todas as situações. A mesma coisa a comunicação. E para encaminhar um pouco mais para o final, professor, assim, quais barreiras o professor acredita que ainda existam na implementação de práticas educomunicativas? Se há, né? Muito por conta do estranhamento.
Embora, agora a gente tem mais ouvido, está na pauta, a questão da educação midiática. Porque ela entra na política pública agora claramente com esse termo. Legislação. Né? Na legislação federal. Né? Já havia em várias situações estadual, municipal, como é o caso aqui do município de São Paulo. Inclusive no próprio município de São Paulo, logo de início é a educomunicação que está pautando, né, a educação midiática. Mas em termos de sociedade, né, as pessoas agora ouvem mais falar de educação midiática. Né? Então isso é ótimo, porém isso também pode limitar a visão da sociedade de que basta apenas se preocupar com isso, educar para o consumo e o uso da mídia. Quando, na verdade, tem que ser muito além disso, como as questões políticas que eu estava agora há pouco a falar e que a educomunicação traz e põe na pauta. Então, o primeiro obstáculo é ainda esse estranhamento. As pessoas acham que educomunicação é equivalente à educação midiática. Ou acham que um disputa o espaço do outro. Então, uma visão de estranhamento de início, porque não entende... É um grande guarda-chuva, né? E que não entende ainda o que seja educomunicação, por um lado. É novo para muitos, estranhamento. E por outro, porque está muito pautado a educação midiática. Então, isso impede, às vezes, de entender o que é um e o que é outro. Um conceito mais amplo. Né? Outra coisa, a educomunicação é um pensamento do Sul e anti-hegemônico. Ótimo. Tá? Então, nós entramos pelas frestas. Nós entramos num sistema, né, rígido, justamente questionando esse sistema. E levando a novas práticas, que no início elas são difíceis, às vezes elas são bastante limitadas, mas é assim que a educomunicação consegue entrar pelas rachaduras do sistema, e nessas rachaduras, nessas crises que a educomunicação traz mudança. Porque aí as pessoas, ao conhecê-la e ao incorporar e começar a praticar, mudam a sua forma de se ver, de ver o que está acontecendo, né? Muda seu sentimento, por exemplo, autovalorização, reconhecimento, né? Empoderamento, né? Respeito porque aí você vai ser melhor conhecido, já que você que está contando as suas histórias e não alguém que está contando por você através de várias estratégias de gênero, como a novela, a ficção, né? Então, ao contrário, é ele contando sobre a sua história. É dar voz a quem de fato tem a voz. Né? Exato, isso, na verdade precisa, é isso. Né? Na verdade, é um termo até que a gente não sugere que não usemos, dar a voz. Porque a voz já existe. E não é a gente que dá. E não é a gente que dá. Porque a gente, quando diz isso, a gente está reforçando uma estrutura hierárquica. Então, eu é que tenho o poder que te dou a sua voz. Não, a voz é sua. O que não existe é justamente o ouvido. Então, se tem alguma coisa que eu preciso dar ao outro, é o ouvido. A escutativa. A escutativa, né? Exatamente. A escutativa é que vai me permitir que o diálogo aconteça. Sim. Porque o diálogo só vai acontecer na medida em que eu conheço um pouco melhor esse outro, que eu ouça, né? Abro o meu coração no sentido assim de quem é, por que é assim. E ao fazer isso é freiriano total. Sim, né? Ao fazer isso, é que o diálogo pode vir a acontecer e até mesmo ser diálogo entre pessoas que pensam de forma diferente. Que é válido, justo, né? O debate. Que é o que a gente mais precisa. Sim. Porque as pessoas não estão conseguindo dialogar, não estão conseguindo trocar quando não pensam da mesma maneira. São as famosas bolhas. Então, como que a gente supera as bolhas? Ainda mais no contexto esse hoje de tecnologia que a gente tem, que facilita, né, a construção de bolhas, o fortalecimento de bolhas. Então, como é que eu faço para superar isso? Aí que vem a educomunicação, com projetos que provocam situações em que os diferentes são levados a se expressarem. Aí é dar ouvido. Dar ouvido é uma metáfora aqui que eu estou usando, né? Para criar situações em que as várias falas acabem levando à construção de algo novo. Esse algo novo tem um pouquinho de cada um ali dentro. Entendeu? Porque aí um colaborou de um jeito, não deu ideia, mas foi quem fez a locução. O outro foi que deu a ideia. O outro foi que fez o cenário. Então, participando em grupo, cada um colaborando a partir do que conhece, ou um aprendendo com o outro. Esse é um terceiro ponto. Interessante. Que acaba sendo um pouco obstáculo, um desafio, na verdade. Porque a gente herda um modelo de educação, né, em que quem sabe está legitimado a ensinar quem não sabe, entendendo, então, que os alunos são os que não sabem. O próprio termo, né? Aluno não tem luz, que é
um senso comum que enrola, que não é bem verdade, mas tudo bem, isso é assunto para outra conversa. Mas é assim que representa a visão que a educação tem. O aluno não sabe nada e o professor é que sabe. Então, ele que tem que dizer, ele que tem que falar. E a educomunicação vem e provoca uma prática diferente, que é disruptiva, né? Existem vários saberes que estão rolando. Então, quais são esses saberes? E como é que eles podem juntos levar a construir algo novo, integrar, transformador? Sim. Professor, estamos sem tempo, né? Mas por mim eu ficaria muito tempo debatendo, que é interessante a gente trazer novos conceitos. Mas uma mensagem assim que o senhor deixa para os alunos, para os estudantes de educomunicação. E principalmente para os que não estão assistindo esse nosso podcast, né? Para os professores, né, em si. Força e a educação é isso, né? É um investimento na humanidade que vai para além da própria humanidade. Por exemplo, a crise climática que a gente está vivendo, por exemplo, a educomunicação contribui nesse sentido, trazendo uma visão mais ampla, holística, né, da nossa presença como parte dessa natureza. Então, força no sentido de acreditar que é possível, até porque a educação, ela realmente tem uma força transformadora muito grande, ela pode levar as pessoas a se transformarem, e ao se transformarem, serem capazes de transformar o que está aí para melhor. Então, assim, não desista. Sim. E há momentos até que a gente pode achar que houve retrocessos, né? Mas também a gente acaba não enxergando, né, as várias iniciativas que rolam por aí e que representam essa renovação. Então, tenho certeza que práticas positivas vêm acontecendo, sim, mesmo em contextos tão áridos. A gente pode olhar aqui o caso, né, já que falamos de escola pública, da sim, rede estadual de ensino de São Paulo. Né? Que tem imposto uma estrutura absolutamente contrária a essa nossa visão. Né? E que tem levado à crise, né? Tanto do sistema de educação como das pessoas, dos educadores, dos educandos. E dos alunos também. Né? Então, dos educandos. Então, assim, apesar disso, como um cenário tão difícil como esse estado de São Paulo, não desista de ter crença, de ter confiança de que essas pequenas mudanças estão acontecendo, apesar de contextos tão difíceis como esse na educação de São Paulo. Meninos, vocês querem perguntar mais alguma coisa, deixarem alguma mensagem? Acho que eu não tenho mais nada, apenas dizer um obrigado por ter participado. Obrigado. Uma honra, professor. Obrigado, tá? Obrigado vocês, queridos. A ideia é você conseguir levar não só para espaços educativos, como escolas, mas também para locais que você possa transformar aquela realidade social, seja um movimento, seja qualquer coletivo, que você consiga acoplar essas práticas educomunicativas. E aproveite, compartilhe, siga a gente para mais informações também. Exatamente, Instagram, @protagonize_USP. Isso aí, gente. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.